Fala galera, vamos para mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre o famoso padrão de entrada. Isso mesmo, padrão de entrada é algo que todo mundo tem muita dúvida, principalmente até mesmo na hora que você vai adquirir esse curso, você sempre se pergunta: será que vai falar sobre padrão de entrada? E porque realmente o padrão de entrada é onde chega a nossa energia, é onde a gente é atendido, onde o nosso cliente vai receber a eletricidade da concessionária. E existe uma grande confusão na questão de padrão de entrada, porque cada concessionária tem as suas normas específicas. Isso você vai ver no decorrer deste curso, do curso de projetos elétricos prediais, quando você estiver fazendo o curso de projetos elétricos prediais aqui da Gemaster, você vai entender que cada concessionária tem critérios diferentes para padrão de entrada. Mas eu vou tentar simplificar ao máximo para vocês aqui nesta aula sobre o padrão de entrada, para você entender de uma vez por todas o que realmente você precisa saber sobre padrão de entrada, porque não é esse bicho de sete cabeças como muita gente acha que é. Não é uma dificuldade tão grande, tá? Porque principalmente que a companhia de energia, ela tem normas específicas para isso. Tem normas específicas sobre entrada de energia, sobre padrão de entrada, tanto para projetos elétricos residenciais, quanto para projetos elétricos prediais, tá? E industriais também, tem tudo ali especificado em normas da companhia de energética. Então, uma coisa que você tem que colocar na tua cabeça: não é só a NBR 5410 que você vai ter que consultar quando você está fazendo os seus projetos. Você tem que consultar a norma da companhia de energia, porque existem coisas muito específicas que você tem que fazer no seu projeto. E você tem que ter praticamente essa norma na tua mão praticamente a todo momento. Então, e você também tem que ler ela, estudar essa norma antes de começar a fazer algum projeto. Você vai fazer um projeto, no caso, que é padrão Celesc, então você vai lá fazer padrão Celesc. Você vai fazer, por exemplo, padrão Amazonas Energia, as normas. SEB, Brasília, ali, Distrito Federal, mesma coisa, você vai estar consultando essas normas ou qualquer lugar do Brasil. Tanto que, por exemplo, tem lugares do Brasil que a tensão de energia ela é 127 volts fase neutro, né? E outros lugares é 220 volts, fase neutro. Então tem que se atentar a isso, que cada caso é um caso. Neste caso, os projetos que a gente vai usar aqui, ele é 220. E muitas vezes surgem muitas perguntas. E se for 127? O que muda é só a tensão de entrada, tá, pessoal? Praticamente. Então, se atente a isso. Cada concessionária é uma coisa, cada lugar do Brasil é uma coisa. Então, não tem uma fórmula específica aqui, uma receita de bolo para você. Você vai ter que estudar as normas da concessionária. Eu vou te mostrar como que foi no nosso caso aqui, desse projeto que a gente está acompanhando. Se você não está acompanhando ali no grupo no Telegram, vai lá nos grupos, ali no link aqui no módulo aqui de grupos, tá? E aí você vai ver que tem um link do Telegram para você acompanhar a obra, tá? Então, se você já está vendo esse curso mais para frente, talvez já tenha muita coisa ali para você ver, tá bom? Então, sempre que possível eu estou postando. Padrão de entrada. Aqui no site da Celesc é bem claro. O padrão de entrada é o conjunto de equipamentos, condutores, acessórios, tudo ali que faz parte da medição, que faz parte da derivação da rede elétrica da concessionária até a medição. Então, o cabo que vai da medição até a casa da pessoa faz parte do padrão de entrada? Já não faz, já faz parte do teu projeto elétrico. Então, da medição para dentro faz parte do proprietário. Do medidor para frente é parte da concessionária. Porém, quem arca com as despesas de instalar o medidor, o poste, tudo ali, é o próprio consumidor, o próprio cliente da concessionária de energia. Tá bom? Então, óbvio, o medidor de energia ele vem ali da concessionária. Você não compra o medidor de energia em um lugar para instalar. Quem vem instalar o medidor de energia é a pessoa responsável da concessionária de energia, tá bom? Então, ele vem instalar ali o medidor. Mas o poste, essa parte o aterramento ali, a caixinha de aterramento, tudo isso ali faz parte para você instalar e deixar conforme os padrões. Já na Celesc, eles simplificaram isso de um jeito tão simples que é muito simples solicitar um padrão de entrada, instalar um padrão de entrada.
eles montaram um chamado de kit post-in, tá? Então, é um kit que vem com tudo já ali. Então, existem empresas específicas para isso, tá? Várias empresas. Aqui a gente anda e vê, olhando assim geralzão, a gente vê ali as empresas de concreto que fazem manilha, essas coisas, fazem poste. Eles já tem ali, temos padrão kit postinho, temos padrão de entradas, padrão Celesc. Então você já vê neles ali, então já sabe onde que você vai comprar. E aí já são empresas que estão fazendo o padrão exatamente como que a Celesc quer. Não sei como vai ser no seu estado ou em outro lugar, se vai ser exatamente assim, se ainda usa o porte metálico, se tem a instalação subterrânea, se não tem. Então varia muito de um lugar para outro, tá, pessoal? Aí aqui na Celesc, basicamente é assim. Vou explicar qual foi o processo, tá? Então a gente já foi instalado lá no nosso projeto, tá? A primeira coisa que a gente fez foi fazer um levantamento das cargas, tá? Então a gente fez um levantamento das cargas e chegamos à conclusão de que ia ter uma carga X instalada ali na nossa residência, tá? Então a gente já viu que a residência que a gente está fazendo, vou mostrar aqui ó, no Telegram aqui, é essa residência aqui, esse sobrado, tá? De 2 pavimentos, vou voltar aqui em cima para vocês verem a foto, ó. Esse sobrado aqui de 2 pavimentos, tá bom? E tem 2 quartos, tem um escritório, tem muita coisa nele aqui. E aí a gente pediu, eu fiz ali a questão do levantamento de cargas, tá? Numa tabela que a concessionária passa pra gente. Então a tabela que a concessionária passa é essa daqui. Ela tem até mesmo no próprio site da Celesc, ó. Ela tem aqui, se eu não me engano, aqui ó, como instalar. Aqui ó, aqui é a planilha. Ó. Acesse a planilha de declaração de carga. Então, você baixa essa planilha de declaração de carga e nessa planilha de declaração de carga você vai fazer o levantamento de cargas. Então, você vai anotar aqui todos os equipamentos que você tem na tua residência ali. Essa planilha, ela é feita quando você está fazendo um projeto elétrico que você não vai passar de trifásico. Então, primeira coisa que você vai fazer um levantamento ali na tua cabeça ou fazer um levantamento das cargas bem básico como você está vendo aqui. Não tem projeto, não tinha nada, mas dá para você fazer um levantamento de todas as cargas. Você vai colocar aqui, quantos chuveiros vai ter? 2 chuveiros. Qual a potência do chuveiro? 4.800 watts, eu coloquei, poderia ter colocado 7.000? Poderia, mas nesse caso, essa casa, ela vai ter aquecimento a gás. Então, o chuveiro vai ser mínimo. Então, e também a questão da demanda, né? A gente já consegue ver que dificilmente vai estar os 2 chuveiros ligados ali, tá? Porque é uma casa com família bem pequena, tá bom? Então, 2 chuveiros, eu coloquei 4.800 cada chuveiro, né? Ainda questão de que vai ser chuveiro de aquecimento a gás. Ar-condicionado, 2 ar-condicionado. E aí você vai colocando essa carga, tá? Nesse caso, eu tive muito cuidado para não ultrapassar para ser trifásico, tá bom? Porque se eu passasse para ser trifásico, a Celesc, no caso aqui, ela está solicitando a RT, no caso, ou a RT dos técnicos. Eu mesmo sempre me esqueço de qual é o nome da RT. Isso é do CFT, né? A RT dos técnicos, né? A declaração de responsabilidade técnica, tá bom? E aí a gente não queria fazer isso, não queria essa burocracia, e aí ia ser mais trabalhoso para fazer a aprovação. E aí a gente tentou manter em 23.000 watts, tá? Para ficar no bifásico, que aí a gente não ia ter questões de problema. E aí botei ali as cargas que ia ter nesse projeto. Quando a gente projeta, a gente tem que sempre lembrar, muito impossível essa residência está consumindo em tempo real essa potência, tá? Por exemplo, lavadora, televisão, todas as tomadas, todas as lâmpadas, chuveiro, ar-condicionado, tudo ligado, jamais isso vai acontecer, tá? Então, jamais vai acontecer de estar todas essas cargas ligadas ao mesmo tempo. Então, bifásico já seria mais que o suficiente para essa residência, tá bom? Que não teria tantas coisas assim instaladas, tá? Aí você tem que analisar qual vai ser a instalação ali da sua residência. Passando para um próximo ponto, a gente fez esse levantamento, tá?
E aí foi feita uma solicitação na concessionária. A solicitação foi feita pelo 0800 e aí foi solicitado, depois que solicitamos pelo 0800, tá bom? Aqui mesmo no site fala, ó, entrar em contato pelo teleatendimento com os dados, tal. E aí, depois que a gente entrou em contato, aí a gente pegou e eles pediram para enviar um e-mail, tá bom? Um e-mail para eles com a planilha. E aí, depois de que enviamos desculpa, não foi e-mail, foi no próprio site, tá? Enviado no próprio site, a gente recebeu este e-mail aqui com o protocolo, tá bom? E o prazo que eles deram para que fosse feita a vistoria. Neste período, tá? Na verdade, eu me confundi um pouco aqui agora. Nesse período, entre solicitar, obviamente a gente instalou o poste. A gente fez o levantamento de carga, tá? Vimos que ia ser essa potência, não tinha como ser mais que isso aqui e nem menos que isso. E aí a gente definiu que o padrão de entrada ia ser um padrão bifásico. Como que a gente definiu esse padrão que ia ser um padrão bifásico? Aqui na norma, tá? Na própria norma, ó, N32, esse número aqui da norma, tá? Da concessionária, é a norma que fala sobre o fornecimento de energia em tensão secundária, tá? Para unidades consumidoras residenciais. E aí, a gente analisando a tabela, a gente consegue entender que, ó, carga instalada total da unidade consumidora, ela está para ser, ó, bifásico, 380/220, ela tem que ter uma carga entre 15 e 20, certo? Ou, se ela for B2, entre 20 e 25. Ela não pode estar mais e nem menos. Se ela tiver mais que 25, ela vai cair para trifásico. Aí, quando cai para trifásico, aí fala aqui embaixo. Para a ligação trifásica, deverá ser calculada a demanda, dimensionamento a critério do projetista, limitada a uma carga de 75 kW, tá? Então, quando passa de 25, você não vai mais fazer cálculo de carga instalada, você vai utilizar a demanda, tá? Aí você vai usar a demanda, fazer cálculo de demanda e tal, para você definir qual vai ser o método de instalação dele aqui, qual vai ser o padrão de entrada. Nesse caso, o nosso a gente manteve no máximo aqui em 25, como vocês podem ver, 23 kW, tá? E aí, a gente conseguiu definir que ia ser esse. Aí, quando a gente consegue definir qual vai ser o padrão de entrada, a gente vai lá e fala assim, para a pessoa que vai instalar, procura uma empresa, tá? Que seja certificada, que tenha um histórico bom de instalação do padrão de entrada, e simplesmente você fala para ele, olha, eu quero esse padrão de entrada aqui, a minha instalação vai ser um B2, tá? Padrão da Celesc. Eles simplesmente vão lá e vão instalar para você. Eles mesmos fazem o buraco, eles mesmos fazem a caixa de aterramento, eles mesmos fazem tudo. Nesse caso aqui, foi feito também junto uma caixa para obra, porque era uma ligação provisória, certo? Mas a gente não faz uma ligação provisória qualquer, a gente já pede a instalação do poste de entrada ali, definitivo mesmo, tá? Como se já fosse instalado ali. Então, mas porém, visto que não tem nada ali no ambiente ainda, só tinha obra, tinha um terreno vazio no caso, na época, aí foi instalada essa caixinha, que é uma caixa com tomada ali, bem, bem simples. Quando você desce aqui dentro da norma, você tem todos os desenhos e os detalhes de como é que é essa instalação, tá? Mas a empresa que vai instalar o poste já tem todos esses critérios ali, já sabe, eles já são, como se diz, macaco velho já, né? Já sabe como tá instalando ali, tá bom? E aí não tem muito segredo. E aí, qual o disjuntor de entrada e tal? Nesse nosso caso aqui, ele já vem, olha só, observa que o padrão de entrada já vem com tudo já instalado. O DPS, o disjuntor, os cabos que vão até o poste, o ramal de entrada ali, certo? E aí, já vem aqui atrás, se eu não me engano, acho que nessa foto aqui, acho que eu não sei se eu tenho alguma foto que mostra aqui, deixa eu ver exatamente, a caixa, não tem. Mas, tá, aqui atrás desse poste aqui, tem uma caixa com uma tomada e tal, conforme a norma. Aqui nessa norma, se você descer ela um pouco mais aqui, você vai encontrar muitos detalhes. E um desses detalhes mostra como que é o
o poste provisório, né? Com essa ligação provisória, que é para obra, tá? Beleza. E aí foi instalado. Depois que foi instalado, conforme esses desenhos aqui, conforme tudo, com essas conformidades, aí a gente solicitou a ligação da entrada de energia. Aí a gente ligou lá ligou lá na Celesc, mandou pelo site o formulário das cargas instaladas e uma declaração ali dos dados do proprietário ali da residência. E aí foi que aí a gente recebeu esse e-mail falando sobre o prazo de 2 a 3 dias. Isso foi numa quinta-feira. Quando foi na segunda-feira, o técnico da Celesc já estava lá para fazer a ligação. Ele viu que o padrão de entrada era o padrão kit postinho mesmo, certinho, tudo certo, da empresa que ele já conhecia. E aí simplesmente ligou, fez a ligação e ficou tudo certo. Aí ficou com energia já na tomada da caixinha provisória e só esperando para ligar depois o ramal de ligação ali do poste até o quadro elétrico. Só que aí nisso, pessoal, não tinha nada. Como vocês podem ver, a obra estava vazia. Aqui, ó, dá até para ver, ó. Aqui do lado no cantinho, nesse cantinho aqui, ó. Aqui, acho que estou do lado errado, talvez. Esse cantinho aqui, ó, no mouse, você consegue ver que não tinha nada na obra, mas aí a ligação já tinha sido feita, tá? E aí deu tudo certo. Foi ligado neste poste aqui, tá? Nessa entrada de energia, lá um morro lá bem alto, mas aí foi ligada aqui. E aí não tivemos problema. Só um detalhe que a gente também teve que se atentar foi isso aqui, ó. Para a ligação em poste monofásico, 440 volts, ou bifásica, que é o nosso caso, ou bifásica 380-220, utilize caixa para medidor trifásico. E a caixa para medidor trifásico, ela é muito, muito cara, tá? Ela foi muito cara. Nesse caso aqui, ó, só para vocês terem noção, esse medidor de energia aqui, esse kit postinho aqui, custou R$ 2.800, tá? Então foi esse o preço dessa instalação. Mas o legal é que ele já vem, já instala, já faz tudo, deixa tudo pronto para você, tá? Diferente de muitos lugares. Você tem que contratar um eletricista, tem que contratar não sei quem para instalar, tá? E essa empresa aqui no caso, ela já fez exatamente, já deixou tudo pronto ali pra gente, tá? Galera, olha só, igual eu falei para vocês, não tem segredo, não tem segredo. O segredo do padrão de entrada é você seguir as normas. Ah, tá. Tem essa outra tabela aqui também que a gente teve que preencher, tá? Teve que preencher essa aqui, tá bom? E teve que preencher essa outra tabela aqui no Excel, tá? Então foram duas tabelas que eles pediram para preencher. Essa aqui é a tabela que fala sobre tudo. Essa parte aqui a gente não preencheu, tá bom? Porque não tem demanda e tal. Foi só mesmo preenchido só essa parte aqui dos dados do cliente, tá? Não sei por que eles não usam essa mesma tabela para tudo, mas esses dados aqui do cliente, tá bom? E essa outra tabela. Daqui para baixo, dessa outra parte para baixo aqui não foi preenchida, tá bom? Foi preenchida nessa outra tabela aqui. Acho que por questão de calcular automático e tal, se puder adicionar mais coisas. Ah, a tabela não vinha com algumas coisas, por exemplo, secadora de roupa. Não tinha. A gente que adicionou secadora de roupa. Então, pode estar colocando outras cargas aqui dentro, tá? Na previsão da declaração de carga, tá? Quando você está fazendo um projeto antes. Aí, quando você vai fazer um projeto que vai ser trifásico, que você vai ter que calcular a demanda, aí você tem que fazer todo o projeto antes de fazer a solicitação. Aí você tem que fazer o projeto antes, porque aí você vai ter que calcular bem certinho tudo para saber qual vai ser o padrão de entrada. Aí você vai fazer a solicitação depois que o projeto estiver pronto. Mas até bifásico ali, você viu que para fazer a ligação, para fazer o projeto, então se você é um eletricista, se tu é alguém que está iniciando aí, você praticamente tu pode fazer projeto até a B2 aqui. Porque você não precisa fazer RT, você não precisa fazer muita coisa, tá? Você só vai precisar fazer a solicitação. Até o proprietário poderia ter feito esse projeto se ele quisesse. Óbvio, tem que ter conhecimento de elétrica, saber sobre projeto elétrico. Galera, é isso. Segue as normas da concessionária. Elas são muito bem detalhadas, então você vai ter que ver as tabelas, aí você vai ter que ver
os desenhos aqui, tá? Mas normalmente a empresa que vai instalar já vai te falar assim, vai instalar já no lugar certo, tá? Mas aí cada caso é um caso. Por exemplo, suponhamos que seja do lado de lá da rua, tá? Aí suponhamos que seja do lado de cada rua. Aqui tem todos os detalhes, tá? Como é ligado. Então, não tem muito segredo. Padrão de entrada é só isso. E aí, se você for fazer um projeto maior, vai ter que fazer o projeto primeiro, para depois pensar no padrão de entrada. Tá? É assim que a gente começa. Tá? Óbvio, mesmo que um projeto seja um projeto predial, por exemplo, lá no projeto predial, você pensa primeiro também no padrão de entrada antes de terminar o projeto. Então, você faz levantamento de carga, você vai... Desde o início do projeto, você já está pensando no padrão de entrada. E no projeto elétrico residencial, praticamente a primeira coisa que você vai fazer é pensar no padrão de entrada. Então, fica a dica para vocês. Leia a norma da concessionária, cada concessionária é uma coisa. Faça o levantamento de carga bem certinho, faz com a maior semelhança possível do que vai ser. Tá? Isso você consegue fazer na mão mesmo, só fazer um levantamento geral e com a planta baixa. Vai saber quanto chuveiro vai ter, quantos ar-condicionado e fazer a solicitação na companhia de energia também. E seguindo sempre o padrão da concessionária que você tem. Galera, até uma próxima aula.